Mas eu vou te botar um vídeo interessante. Primeiro, veja o vídeo da Globo falando de economia, que eles têm a solução para acabar com a pobreza no mundo. Olha isso. Fortuna do 1% mais rico do mundo nunca cresceu tanto. Passou dos 185 trilhões de reais em 10 anos. Daria para acabar com a pobreza no planeta 22 vezes. De um lado, a riqueza de apenas 3 mil bilionários representa 14,6% de todo o PIB global. Do outro, 3 bilhões e 700 milhões de pessoas lutam para viver com menos de 8 dólares por dia. Esses dados estão no relatório da Oxfam, organização internacional que estuda a desigualdade no mundo todo. Entre os anos de 1995 e 2023, a riqueza privada cresceu 8 vezes mais do que os governos acumularam como riqueza pública. O relatório também revela que os países mais ricos estão promovendo os maiores cortes já registrados na ajuda humanitária. O G7, responsável por 75% da ajuda global, planeja reduzir os repasses em 28%. A Oxfam alerta que esses cortes, só esses, podem ter consequências devastadoras, como, por exemplo, a morte de quase 3 milhões de pessoas até 2030 por causas ligadas ao HIV. Bom, eu sei que vocês estão com dificuldade para entender a parada aí, que eu também tive. Mas vocês vão entender direitinho agora. Olha só. Aí vem um economista. A fortuna do 1% mais... Quieta aí. Veio um economista e disse o seguinte: segundo a Globo News, 185 trilhões de reais daria para acabar com a pobreza no mundo 22 vezes. Não é para acabar a pobreza no mundo só uma vez. 22 vezes com 185 trilhões de reais. Aí ele diz assim: então vamos fazer as contas. Nessa lógica, para acabar com a pobreza do mundo, precisamos de 8,5 trilhões. Isso é claro. Se você precisa para acabar 22 vezes a pobreza do mundo, 185 trilhões, para você acabar uma única vez, que já bastaria, você precisa de 8,5 trilhões de reais. O Brasil tem 2,5% da população mundial. Portanto, para acabar com a pobreza aqui no Brasil, precisaria de aproximadamente 212 bilhões de reais para acabar com a pobreza no Brasil toda. Para o Brasil deixar de ser pobre, ser miserável na rua, precisávamos de 212 bilhões de reais. Isso dá um mês de impostos arrecadados no Brasil em 2024. Literalmente um mês. Então, por que diabos eles não acabaram com a pobreza aqui ainda? É muito fácil, né, esse joguinho de números da Globo. Nós não somos especialistas na área, nós não temos muito a manha. Mas o cara que é especialista fez as contas. Segundo a Globo, segundo a aritmética da Globo, né, para acabar com a pobreza no Brasil, 212 bilhões de reais. É um mês de arrecadação do ano passado. Esse ano já cresceu. Por que não acabou? Em Rede Globo. Por que não acabou com a pobreza no Brasil? Falar é muito fácil. Aí eu me lembrei disso aqui. Ela está falando de pobreza, né, quase que criticando os milionários, né? Quase que criticando os ricos. Ela disse: a riqueza privada cresceu 8 vezes mais do que a pública. Ou seja, os ricos, pessoa física, ficaram 8 vezes mais ricos do que os estados, do que os países. Aí eu me lembrei dessa matéria aqui, ó. É da Globo News, ela, né? Família Marinho aumenta patrimônio em 16 bilhões de reais e acumula 51 bilhões de reais, diz a Forbes. O patrimônio dos herdeiros de Roberto Marinho, fundadores do Grupo Globo, cresceu 16 bi em 2024, mais de 1 bi por mês. Segundo o levantamento da Forbes, João Roberto, José Roberto e Roberto Irineu Marinho
agora somam uma fortuna de 9 bilhões de dólares, equivalente a 51 bilhões de reais. Será que a empregadinha lá da Globo estava falando dos marinhos? Será que ela botou os marinhos nessa conta aí da riqueza privada cresceu 8 vezes mais? Ou o patrão dela ficou de fora? Ou a família Marinho ficou de fora dessa conta dela aí? Curioso, né? Curioso. Aí eu me lembrei de outra coisa, da família Marinho também. Lembrei disso aqui, ó. Roberto Marinho, herdeiro da Globo, compra iate avaliado em 1 bilhão de reais. Olha o barquinho pequeno e modesto do rapaz. Só 1 bilhão de reais. Roberto Irineu Marinho, de 77 anos, adquiriu um iate de luxo avaliado em 180 milhões de dólares, cerca de 1 bilhão de reais. O empresário e acionista do Grupo Globo investiu no Flagship Project 827, um dos iates mais modernos do mundo. Mais uma vez, será que essa moça da Globo aí estava falando desse iate aí também? Será que ela estava falando desse iate aí? Será que ela estava falando dos patrões dela? Quando ela diz que a riqueza dos mais ricos cresceu 8 vezes mais? Será que ela estava falando dos marinhos? É só uma pergunta, hein, gente? Não sei. Vai que é, né? Vai que ela é corajosa e estava falando do patrão dela. Mas é curioso, né, gente? Que a Globo tem solução para tudo. Mas na hora de falar do patrão, um dos homens mais ricos do Brasil, cara. Ela tá falando de pobreza, por que não pega o dinheirinho do patrão, então? Por que você não obriga seu patrão, então, a socializar o dinheiro, a fortuna dele? Não é? Para que alguém precisa de 9 bilhões, 3 pessoas, né? Dá mais de 3 bilhões para cada um. De dólar. De dólar. Cada um dos herdeiros tem mais de 3 bilhões de dólares. Por que não socializa essa grana aí, minha filha? Ou a do seu patrão não pode? Só pode o dinheiro dos outros. Curioso, né? Curioso. Ainda bem que eu tenho memória boa para algumas coisas. Para outras, não. Mas para umas, sim. Podia ter falado do seu patrão aí, meu amor. Muito. Poderia ter falado muito do seu patrão. 16 bilhões de reais de lucro em 2024. Mais de 1 bilhão de reais por mês. Porra, você ganhando mais de 1 bi de real por mês, você pode se dar o luxo de comprar um iate de 1 bilhão. Claro, um mesinho. Mas é a hipocrisia da rede Globo Luz de televisão.